E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Apolinário, Caminho da Luz, seguidor de Jesus. Quero compartilhar com vocês hoje uma história sobre mudança de vida, transformação, mudança de caráter e o arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento verdadeiro, né? Compartilhar com vocês um pouquinho aqui como que eu aprendi isso com Jesus há 5 anos atrás, quando eu não conhecia Jesus ainda, e o que mudou na minha vida de 5 anos para cá. Então eu queria compartilhar com vocês alguns versículos, né, que está na Bíblia, porque na Bíblia tem as respostas para toda a nossa vida, a gente vai aprendendo a viver com a Bíblia e caminhar com Jesus, lendo a Bíblia. E só queria falar uma coisa para você. Imagina que você hoje tem alguém a quem você pode recorrer, confessar tudo o que você já fez, e esse alguém tem um amor incondicional por você e vai perdoar aquilo que você fez. Sabe quem é esse alguém? Jesus Cristo. Isso aconteceu comigo há 5 anos atrás, quando eu conheci Jesus. Jesus nos convidou para caminhar com Ele e a gente começou a caminhar. Eu comecei a caminhar, minha família, minha esposa que está aqui, meus filhos, né, ainda muito pequenos eles, mas eles estão no caminho. E o que aconteceu de lá para cá? A gente foi compreendendo que tudo que a gente faz na nossa vida, quando não é de acordo com o que Jesus faria ou que Jesus gostaria que você fizesse, você está andando no caminho contrário. Tanto nos pensamentos quanto nas atitudes. E existe alguém que pode te mudar. Alguém chamado Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele vai corrigindo as nossas vidas, né? Ele vai mudando o nosso pensamento, mudando o nosso caráter e vai fazendo com que a gente realmente perceba que muitas das coisas que a gente faz é pecado. O que é o pecado? É o erro, não está de acordo com o que Jesus faria, não está de acordo com o que o Espírito Santo faria, né? Então a gente vai deixando Jesus viver na nossa vida e o Espírito Santo vai conduzindo a nossa vida. Eu vou falar um pouquinho aqui, tem um versículo em Ezequiel 18, vou ler alguns versículos aqui, faz assim, ó: eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor, portanto pare de pecar e vivam. Então Jesus está convidando a gente a sair do erro, dos pecados, do mau caminho. E no mal, não cabe a mim ou a você a julgar o que é o mau caminho. Cabe a gente perguntar para o Senhor qual que é o mau caminho. Porque o meu olho, às vezes, não vê como um mau caminho algo que o Senhor fala, não vai por esse caminho. E aí que a gente peca, a gente erra, porque a gente não sabe qual que é a vontade de Deus. Muitas vezes é muito nítido o que é um erro, o que é um pecado. E Jesus fala para a gente, Deus chamou a gente aqui e fala assim, pare de pecar e vivam, ou seja, pare de ir para o caminho que vai te levar para a morte espiritual, para a tristeza, para algo que você vai ter muitas consequências ruins e venha viver. Caminhe comigo e você vai encontrar a verdade e a vida. Tem um outro versículo que fala assim, em Lucas 5, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então olha só que mensagem espetacular, né? A gente muitas vezes fala assim, eu não sou digno, Jesus nunca vai... Será que Jesus me aceitaria? Eu tenho muito pecado, por que eu vou entrar numa igreja? Por que eu vou falar com Jesus se... Sabe, eu cometi tantos erros, já não tenho mais solução, né? Quantos de nós já não pensou isso? Nossa, que coisa ruim que eu fiz, que pensamento ruim. Eu briguei com a minha família, eu briguei com o meu irmão... E aí você fala assim, nossa, eu não tenho solução. E aí Jesus fala assim, o pecado, eu vim para salvar os doentes. Então, ele veio para salvar todos nós, é uma mensagem que veio assim, ele veio por você, ele veio por mim. Ele sabe o que a gente fez até agora. Só que ele está esperando que a gente abra a nossa vida e fale assim, Jesus, conduza a minha vida. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, minhas atitudes, meus atos, me molda, Jesus. Então olha que boa mensagem, ele não veio só para os santos, porque a gente acha que uma pessoa boazinha, uma pessoa calma, nossa, que pessoa do bem, né? Quantas vezes a gente não fala isso? Ele veio por mim e por você, ele veio para todos. Basta a gente abrir a nossa vida e querer entender o que Jesus quer da nossa vida. Ele pode dar um recomeço para a sua vida, ele pode dar um recomeço, assim como ele deu para a minha vida. Né? Conheci Jesus há 5 anos atrás, como eu já falei aqui no comecinho do vídeo, e de lá pra cá eu comecei a perceber o quanta coisa que eu não fazia que agradava o coração de Jesus, que agradava o Espírito Santo. Eu vou falar um pouquinho aqui na frente, né? O Espírito Santo é uma pessoa que vive com a gente. Quando a gente entende que tem alguém com a gente 24 horas por dia, a gente realmente entende qual que é o valor das coisas que eu faço, porque sempre tem alguém
vendo o que a gente está fazendo. Eu vou ler aqui, ó, em Atos dos Apóstolos 2, fala assim, ó, só para concluir, né? Só para falar da questão do pecado. Os que têm saúde, né? O pecado é como uma doença, né? O que é o pecado? É um erro, é como uma doença. Ele infecta a gente e aos pouquinhos ele vai destruindo e a gente não percebe, né? Mas o arrependimento, ele não é a solução, ele é o primeiro passo, tá? Pode-se dizer que ele é o principal passo, né? Você se arrepender. Mas ele é o primeiro passo, porque depois quem vai conduzir a sua vida é Jesus. Porque Jesus vai ser o médico que vai salvar a sua vida. Não é você que salva a sua vida por você. Você fala assim, Jesus, me arrependi. Me arrependi, me muda, me transforma. Eu não gostei de ter feito isso no passado, eu não gostei de ter feito coisas ruins, pensamentos ruins, né? Às vezes a gente sabe que a gente está fazendo o que é ruim, às vezes a gente não sabe. Jesus me mostra o que está errado. Você vai no médico para entender o que tem de errado com você. Você vai a Jesus, que é o nosso médico, para entender o que tem de errado com você e ele vai te transformar. O arrependimento é o primeiro passo. Em Atos dos Apóstolos 2 diz assim, ó: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, né, ele deixou o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Então a gente se arrependendo e deixando que o Espírito Santo conduza a nossa vida, que é uma pessoa, não é um sentimento, não é um arrepio, é uma pessoa que está conosco 24 horas por dia, uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está com a gente aqui e ele vai direcionar os nossos caminhos, né? Deus perdoa quem se arrepende e dá uma bênção especial, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que diz para nós qual que é o caminho correto, qual que é o caminho que devemos seguir. Próximo versículo que eu queria compartilhar com vocês, como eu falei, que eu vou compartilhar alguns versículos porque tudo está na Bíblia, né? 1 João 1, se dissemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, faremos de Deus um mentiroso e sua mensagem não está entre nós. O que esse versículo quer dizer? Que às vezes a gente pode acreditar, como eu acreditava, que as coisas que eu fazia não eram pecado, era da minha vontade, era do meu pensamento, é normal eu ficar bravo com alguém, é normal, tudo eu acreditava que era normal, é da natureza humana. Sim, é da natureza humana, mas são pecados, são erros. Então quando a gente diz que não tem o pecado, não tenho que me arrepender, a gente está chamando Deus de mentiroso. Por quê? Deus mandou o Filho dele para a terra para morrer por nós e nos livrar do pecado, ou seja, Deus sabe que o homem tem uma natureza que vai cometer erros e ele livrou os nossos pecados através de Jesus Cristo. Então, sim, ele sabe que a gente erra, mas ele nos deu consolo. Ele mandou Jesus, morreu por nós e o Espírito Consolador ficou aqui. E cabe a gente a pedir ajuda verdadeira para Deus nos modificar, para Jesus nos transformar, né? Tem um outro versículo, depois que a gente realmente se arrepende e fala, Jesus, me limpa, como Jesus tem limpado todos nós, né? É um processo, não é num único dia. Jesus, vai me limpando. A gente entregou a nossa vida para Jesus, nós somos filhos de Deus. Sim, continuem unidos com Cristo para que possam estar cheios de coragem, está em 1 João 2,28. No dia em que ele vier. Assim, não precisamos ficar com vergonha nem nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o correto, devem saber também que quem faz o correto é o Filho de Deus. O que acontece? Já existe uma promessa que Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. A igreja, quem é a igreja? É o corpo, somos nós, né? A igreja não é um templo, não é um espaço físico, somos nós. E a gente tem que saber que a gente precisa de Jesus para caminhar no caminho correto. Se for só para os nossos passos, nós vamos errar, nós vamos cometer erro. Muitos dos erros que eu cometi no passado, pode estar colhendo agora nesse momento. Eu digo também que muitos dos erros que você pode ter cometido no passado, as consequências não saem. As consequências não saem, mas o mais importante, o perdão, se é arrependimento verdadeiro, o perdão de Deus, ele vem. O perdão existe. Isso que é o mais importante. Quando ele voltar, o Jesus pode chegar a qualquer momento. E se você pudesse se apresentar agora para Jesus, olha, imagina,
Você teria vergonha do que você fez no passado porque tem algo que você esconde, quer dizer, que você imagina que você esconde, você não confessou para ele, ou você confessou para ele. Jesus, me perdoa, eu errei. E ele sabe se você está pedindo perdão verdadeiramente. E aí que está a grande maravilha que Deus tem as promessas na nossa vida, que é, se você pedir perdão de coração, eu vou te perdoar, ele fala pra gente. E se você realmente se arrepender, o Espírito Santo vai te conduzir. Então existe sim uma salvação, uma solução para todos os nossos erros. Basta a gente pedir perdão verdadeiro para Jesus. E se você disser em Romanos 10:9, se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha aqui. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Ou seja, você declara, Jesus é meu Senhor, Jesus é quem me conduz, Jesus é quem vai me dizer o caminho correto. Né? De coração, isso sendo de coração, não cabe a mim, a você, ninguém pode nos julgar. Deus sabe. Se é de coração, você está salvo, você está perdoado, você vai caminhar com Jesus, uma vida nova, né? Você vai realmente deixar o seu passado para trás e caminhar com uma vida nova com Jesus. E isso é um processo contínuo, porque mesmo depois que você se arrependeu, você pode cometer um outro erro que você nunca tinha cometido. Mas quando você está caminhando com Jesus, o Espírito Santo ele vai te mostrar. Você vai fazer alguma coisa errada, um pensamento, uma discussão, né? Você está em casa, brigou com a sua esposa, de repente você soltou uma palavra que não faz sentido, você fala, Na hora você pede perdão, na hora aquilo te bate no coração, te engasga na garganta, você fala assim, tá errado. No passado talvez seria, faz parte, é do calor, eu sou ser humano, na hora da briga eu tenho que falar mesmo. Mas quando você está caminhando com Jesus, você fala, Jesus não faria isso. Perdão, na hora você pede perdão, na hora você se arrepende e você fala, Jesus, que isso nunca mais aconteça na minha vida, e ele vai te conduzir. Aí você está falando assim, então tá, você se arrependeu, então agora você virou santo? Não, muito pelo contrário, né? A gente não é santo, a gente está num processo de caminhar com Jesus e a gente é grato pelo que Jesus fez por nós. Então, não é sobre santidade. Santo só tem um. Caminhar com Jesus, caminhar em santidade, é aprender todos os dias com Jesus pela gratidão que ele tem, que nós temos por ele. Eu vivo em gratidão pelo que me foi dado de graça. O perdão, a vida, a salvação por eu ter me arrependido e me entregado para Jesus. Por isso quero agradar a Deus por gratidão. Né? Por gratidão. Depois que você conhece Jesus como seu Salvador, você é moldado no molde dele, no molde de Jesus. Então ele vai te mudar e vai mudar a sua mente. Em Efésios 4:28 diz, quem roubava não rouba mais, porém começa a trabalhar a fim de viver honestamente para ajudar os pobres. O arrependimento verdadeiro faz você não simplesmente se sentir culpado e chorar e no dia seguinte você está fazendo tudo de novo. Não. Isso é remorso. O arrependimento verdadeiro faz você mudar a sua rota. Então se você ia para a esquerda, quando você se arrepende, você continua se movimentando, mas você vai para a direita. Então se você roubava, você para de roubar e além disso você ajuda as pessoas. Então se você magoava, você para de magoar e além disso entrega o amor. E por aí vai. É mudança de rota e não simplesmente parar, chorar e no dia seguinte fazer de novo, né? A gente sempre fala, o que eu aprendi, né? A gente sempre fala, Judas teve remorso quando ele entregou Jesus. O remorso fez com que ele se matasse. Ele não se arrependeu verdadeiramente, né? Ele entregou Jesus, fazia parte da promessa, mas ele entregou Jesus e ele se arrependeu, né? E morreu, se matou, né? Diz que ele se matou. Então, ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Né? Arrependimento é mudança de rota e você deixa de fazer algo e faz outro algo que Jesus se agrada. É mudança de atitude e não parar de fazer algo. Então isso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês compreenderam, comentem aqui, curtam, compartilhem para seus amigos. Vamos falar da palavra de Deus. Sim, existe alguém que pode salvar e mudar a sua vida. Basta se arrepender verdadeiramente. Então fique com Deus, um abraço, tchau!